A chuva caía forte naquela tarde. O tipo de chuva que arrasta lixo, vira guarda-chuva e revela o pior das pessoas. Entre os carros, buzinas e pessoas correndo para não se molhar, um homem caminhava devagar, encharcado, tremendo de frio. Camisa velha, barba por fazer, sapatos gastos. Ninguém imaginava que por trás daquela aparência miserável estava Lucas Albuquerque, um dos investidores mais ricos do estado e dono de 3 restaurantes luxuosos na própria cidade. Mas naquele dia, Lucas não queria ser rico, queria ser anônimo. Queria testar algo que o atormentava fazia anos. Será que alguém ajudaria um pobre sem saber que ele é milionário? Molhado, faminto e exausto, Lucas entrou em um pequeno restaurante de esquina. O lugar estava cheio, gente bem vestida, risadas altas, música ambiente. Quando ele entrou, o silêncio se espalhou como veneno. Clientes torceram o nariz. Uma senhora recuou a bolsa. Um garçom o olhou como se fosse um cachorro de rua. Lucas respirou fundo e se aproximou do balcão. Moço, desculpa incomodar. O senhor teria um pouco de comida? Qualquer coisa? Um resto? Um prato que sobrou? O garçom nem deixou ele terminar. Aqui não é abrigo. Some daqui antes que eu chame o segurança. O gerente veio em seguida, indignado. O senhor está espantando clientes. Vá pedir esmola na rua. As pessoas riam baixinho, outras olharam com desprezo. Uma mulher comentou alto: pobre tem que saber seu lugar. E naquela hora, Lucas percebeu. Não era sobre fome, era sobre humanidade, ou a falta dela. Mas alguém que não tinha quase nada, iria mudar tudo. Acompanhe essa e outras histórias emocionantes e cheias de viravoltas. Se inscreva no canal e clique no joia. Enquanto todos olhavam Lucas com nojo, alguém muito diferente daquela gente levantou devagar. Era Helena, uma mulher jovem, aparentando seus 26 anos, com o rosto cansado, olheiras profundas e roupas simples demais para aquele restaurante. Ao lado dela, uma menininha de aproximadamente 6 anos, Lia, segurava uma boneca velha sem um braço. Helena tinha pedido apenas um prato de arroz, feijão e frango. Era tudo que ela podia pagar. Na verdade, era tudo que ela e a filha comeriam naquele dia. Mesmo assim, quando viu Lucas ser enxotado como lixo, seus olhos se encheram de tristeza. Ela segurou a mão da filha e disse baixinho: "Filha, vem comigo." A menina assentiu. Helena caminhou até Lucas enquanto todos murmuravam: "O que essa aí vai fazer? Só podia ser outra pobre. Deve achar bonito ajudar mendigo." Helena ignorou. Colocou a mão no ombro dele e perguntou com doçura: "O senhor já comeu hoje?" Lucas ergueu os olhos. E pela primeira vez naquele dia, alguém o olhou como um ser humano. Ele quase não conseguiu responder. Não, moça." Helena sorriu com gentileza. "Então venha sentar com a gente. Nós podemos repartir." Um burburinho tomou conta do restaurante. "Que absurdo!" gritou um homem engravatado. "Vai dividir comida com esse trapo?" A filha de Helena encarou o homem e disse: "Mamãe disse que a gente sempre divide com quem precisa." Helena puxou a cadeira para Lucas. "Senta, moço, aqui ninguém vai te expulsar." Lucas engoliu em seco. Aquele gesto simples foi mais valioso que qualquer fortuna que ele tinha no banco. E pela primeira vez, ele sentiu algo nascer dentro do peito. Gratidão e algo mais profundo que ele ainda não entendia. Helena mal havia puxado a cadeira para Lucas sentar quando o gerente surgiu, vermelho de raiva, cuspindo indignação. "O que é isso aqui?" ele gritou. "A senhora não pode permitir que esse mendigo sente no restaurante. Ele espanta os clientes." Helena levantou o olhar devagar. Era uma mulher frágil por fora, mas com uma força que até Deus respeitava. Ela respondeu com a voz calma, porém firme: "Ele não é lixo.
Ele é uma pessoa, e pessoas comem, sentam, precisam de respeito. O gerente bufou. Vai sujar a mesa, vai fazer os outros perderem o apetite. Helena cruzou os braços. Eu divido meu prato com ele. Isso resolve o problema? O homem se embolou nas palavras. Os clientes começaram a protestar. Expulsa os dois. Isso aqui virou a casa da caridade? Falta de higiene. Sempre esses pobres querendo aparecer. Helena tremia, não de medo, mas de indignação. A pequena Lia apertou a mão da mãe e disse baixinho: Mamãe, a gente pode ir embora se quiser. Helena sorriu para a filha, mas se voltou ao gerente. Eu paguei pelo meu prato, tenho direito à minha mesa e vou usá-lo para alimentar 2 pessoas, se for preciso. A senhora está incomodando os demais, berrou o gerente. Não, eles é que estão incomodados com a própria falta de humanidade, disse ela, encarando cada um dos rostos cheios de nojo. Um silêncio cortante tomou o lugar. Lucas olhava tudo, sem acreditar. Ninguém jamais tinha levantado a voz a seu favor. E aquela mulher, que não tinha quase nada, o estava defendendo como se ele fosse alguém importante. Ali, naquele instante, Lucas sentiu algo que há muito não sentia: admiração. E o restaurante ainda não fazia ideia do que estava para acontecer. Constrangido, tremendo e sentindo o peso de todos aqueles olhares venenosos, Lucas tentou se levantar. Ele não queria virar motivo de briga, não queria trazer mais problemas para a mãe e sua filha. Desculpa, eu vou embora, disse ele, com a voz baixa. Mas antes que pudesse dar 2 passos, Helena segurou seu braço. O toque era leve, mas firme, cheio de verdade, cheio de amor ao próximo, coisa rara no mundo. Ah, não, ela disse. O senhor fica. Lucas a encarou confuso. Eu não quero causar confusão. Os olhos de Helena brilharam. Confusão é deixar alguém com fome enquanto a gente come. Ela respondeu. Isso sim é errado. Aquilo atingiu Lucas como um raio. Em todos os anos de riqueza, luxo e bajulação, ele nunca tinha ouvido algo tão puro, tão honesto, tão humano. Lia, a garotinha, pegou o garfo e colocou um pedaço de frango no prato vazio que estava na frente de Lucas. Toma, moço. A mamãe sempre diz que quando a gente divide, Deus multiplica. Os clientes fizeram TEC, revirando os olhos. Um homem debochou. Deve ser filha de crente, só fala besteira. Helena virou para ele com o rosto vermelho de indignação. Minha filha fala com mais bondade do que muito adulto aqui dentro. A menina sorriu, orgulhosa da mãe. Lucas sentou-se novamente, mas dessa vez com lágrimas nos olhos. Obrigado, ele sussurrou. E aquele obrigado não era só pela comida, era por algo muito maior, por ser visto, por ser tratado como gente. Ele ainda não sabia, mas naquele momento, seu destino estava se entrelaçando ao de Helena e Lia de um jeito irreversível. Enquanto Lucas comia devagar, quase com medo de aceitar tanta bondade, Helena cortava o frango em pedacinhos para a filha. O prato era simples, muito simples, mas era carregado de amor, e isso deixava Lucas mais desconcertado do que a fome. Ele observava Helena e Lia com atenção, sua postura, seus gestos, a forma como ela protegia a menina. Até que percebeu algo. Os olhos de Helena estavam cansados, profundamente cansados, e havia uma tristeza escondida ali que não passava despercebida. Helena não percebeu que falava com alguém que valia mais do que todo o restaurante somado. Para ela, Lucas era só um homem com fome. Moça, Lucas disse, hesitante, me desculpe perguntar, mas a senhora parece preocupada. Helena suspirou, um suspiro pesado, carregado de dor. Estou sim, ela confessou, olhando para baixo. Hoje foi um dia difícil. Ela olhou para a filha, que desenhava com o dedo na mesa. Na verdade, tem sido meses difíceis.
Lucas engoliu seco. Por quê? Ela finalmente revelou. Fui demitida há 3 meses. A empresa fechou. Estou atrasada com o aluguel. O proprietário já disse que se eu não pagar até sexta, ele vai nos colocar para fora. Lucas congelou. Helena continuou tentando sorrir. Estou fazendo bicos, lavando roupas, vendendo bolo, qualquer coisa, mas não tá dando. Tem dia que eu pulo a janta para Lia comer. Mas hoje, ela olhou para Lucas com doçura. Deus te colocou no meu caminho, e se eu posso ajudar um pouquinho, eu ajudo. O silêncio pesou como pedra. Lucas sentiu uma pontada no peito. Ele, que poderia resolver a vida dela com um gesto, precisava se controlar para não revelar nada. A mãe pobre que tinha tão pouco estava ajudando um homem que tinha tudo. E isso quebrou o coração dele. Enquanto Helena terminava de explicar sua situação, o gerente se aproximou novamente. Agora sem paciência, sem educação e sem o menor respeito. Acabou a palhaçada? Ele disse, batendo a mão na mesa. Isso aqui é um restaurante, não um circo. Vocês 3 precisam sair agora. Helena olhou para ele perplexa. Mas nós estamos quietos, só comendo... Comendo? O gerente debochou. Você repartiu o prato com esse sujeitinho aí. Isso é nojento, acrescentou uma cliente. Lia ficou assustada e abraçou o braço da mãe. Moço, por favor, deixa a mamãe terminar de comer. O gerente ignorou a menina completamente. Levantem-se, agora. Não vou permitir que ele continue aqui dentro, entende? Lucas sentiu um misto de vergonha e indignação. Queria gritar que ele era o dono de 3 restaurantes na cidade, queria expulsar o gerente, todos os clientes, fechar aquele lugar por falta de humanidade. Mas não podia, não ainda. Helena ficou de pé, segurando a mão da filha. Sua voz saiu firme, mesmo com o coração apertado. Eu paguei pelo meu prato. Tenho direito de comer. E não estou fazendo nada de errado. O gerente bufou. Você vai comer lá fora. Gente como vocês estraga o ambiente. Gente como vocês. Lucas ouviu essa frase ecoar como um soco. Helena engoliu o orgulho, juntou suas coisas e se virou para Lucas. Venha, moço. A gente come lá fora. Lá, pelo menos, tem ar de gente boa. Ela disse isso sem ironia, sem mágoa, apenas com dignidade. Ao caminhar para a porta, Lucas viu a pequena Lia tropeçar, porque segurava a boneca com força. E ele viu como aquela mãe pobre apertava a mão da filha para protegê-la do mundo cruel. Aquele momento mudou Lucas para sempre. Do lado de fora, a chuva havia parado, mas o vento ainda estava frio. Helena sentou-se com dificuldade no banco de madeira da calçada e colocou Lia no colo. Lucas percebeu algo que o deixou em alerta. Helena estava pálida, muito pálida. Ela respirava fundo, tentando disfarçar, mas suas mãos tremiam tanto que Lia percebeu. Mamãe, você tá bem? A menina perguntou, preocupada. Helena forçou um sorriso. Tô sim, filha. Só uma tontura. Mas Lucas sabia o que era aquilo. Já tinha visto muitas vezes, em abrigos, que ele ajudava anonimamente. Você comeu hoje? Lucas perguntou, mesmo sabendo a resposta. Helena desviou o olhar. Eu comi, sim, mentiu ela. Foi então que o estômago dela roncou, alto, forte, doloroso. Lia olhou para a mãe, triste. Mamãe, você não comeu de novo, né? Helena fechou os olhos por um instante, envergonhada. Uma lágrima escorreu. É que... Ela sussurrou. Eu precisava garantir que você comesse pelo menos uma vez hoje. Lucas sentiu o mundo girar. Ela tinha dividido seu único prato de comida com ele, com um desconhecido, sabendo que não tinha comido nada. O coração do milionário bateu tão forte que chega doeu. Helena, ele disse com a voz trêmula, espere aqui. Ela tentou protestar. Não precisa, moço. Você já está melhor. Nós só queremos ir embora em paz. Mas Lucas não ouviu. Ele entrou novamente no restaurante decidido.
A expressão dele não era mais de fome. Era de raiva justa, de indignação, de um homem que viu demais e estava prestes a agir. E quando Lucas voltou, ele trouxe algo nas mãos que faria o coração de Helena parar por um segundo. Quando Lucas voltou do restaurante, Helena esperava que ele viesse de mãos abanando, talvez com um copo d'água, ou talvez tivesse sido expulsado de novo. Mas não, ele veio segurando 2 marmitas grandes, lacradas, quentinhas, fumegando, e mais uma pequena sacola com pão, suco e frutas para a menina. Helena arregalou os olhos. Moço, você comprou isso? Lucas sorriu, ainda ofegante da confusão que havia lá dentro. Comprei, sim. Mas como? Eles não queriam nem te deixar entrar. Lucas deu de ombros, como se fosse algo normal. Digamos que eu convenci eles. O que ele não contou é que o gerente tentou barrá-lo de novo. E Lucas respondeu: eu só quero comida, mas você vai se arrepender de ter tratado a gente assim. O tom dele tinha sido tão firme, tão cheio de verdade, que até o gerente sentiu um arrepio. Na calçada, Helena tentou devolver uma das marmitas. Moço, isso é muito... Não posso aceitar tudo isso. Pode sim, respondeu Lucas, colocando a comida no colo dela. Eu não vou comer nada se você não comer primeiro. Lia, a menininha, bateu palminhas. Mamãe, olha, tem frango, e arroz soltinho, e suco. Helena segurou o pote, mas suas mãos começaram a tremer. Ela estava tentando ser forte, mas o peso da gratidão, da fome e da injustiça do dia inteiro caiu de uma vez. Helena começou a chorar. Desculpa, eu só queria um dia de paz. Lucas sentiu o peito apertar. Ele se sentou ao lado dela, ainda disfarçado de pobre, mas com o coração transbordando de algo que não sabia explicar. Helena, ele disse suavemente, hoje você me deu mais do que comida. Você me deu humanidade. Ela olhou para ele com os olhos cheios d'água, e Lucas sentiu algo nascer ali. Algo novo, algo forte, algo que mudaria tudo. Helena respirou fundo, enxugou as lágrimas, ajudou Lia a segurar a marmita e se levantou. A gente precisa ir. A chuva vai voltar, ela disse, tentando manter a dignidade intacta. Lucas, ainda disfarçado, ficou de pé também. Posso acompanhar vocês? Perguntou com delicadeza. Helena hesitou. Olhou para a filha. Depois olhou para Lucas. Aquele homem que ela havia ajudado sem pedir nada em troca. Pode, se quiser, mas é longe e é feio. Eu não me importo, ele respondeu. Eles caminharam juntos por ruas molhadas, passando por prédios cinzentos, vielas com lâmpadas quebradas, até que chegaram a uma área mais baixa, onde a água da chuva formava poças profundas. Helena parou diante de um pequeno conjunto de casas simples, algumas com janelas quebradas, outras com portas emperradas. É aqui, ela disse sem orgulho, mas sem vergonha. Nosso lar, por enquanto. A porta da casa dela estava torta, sustentada por um tijolo. Quando abriu, o interior mostrou a verdade nua e crua. Poucos móveis, um colchão fino no chão, goteiras pingando dentro de baldes. A geladeira, vazia. Lia correu para guardar a boneca e colocou as marmitas sobre uma mesa bamba. Helena tentou sorrir. A gente arruma do jeito que dá. Mas, ela suspirou, se eu não pagar o aluguel até sexta, vamos ser despejadas. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que doía mais. A pobreza extrema, o esforço daquela mulher em manter tudo funcionando, ou o fato de que ela, mesmo assim, repartiu o pouco com ele. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de resolver tudo no mesmo instante, mas era cedo demais para revelar quem era. Helena ajeitou uma cadeira para ele, como se esperasse visitas o tempo todo. Senta, moço, você é bem-vindo aqui. Lucas sorriu.
e naquele instante percebeu. Ele queria fazer parte daquela casa, daquele mundo, daquela família. Helena estava colocando as marmitas na mesa quando alguém começou a bater na porta. Forte, insistente, agressivo. Toque, toque, toque. Lia correu para trás da mãe, assustada. Helena engoliu seco. É o proprietário, ela sussurrou. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. A porta abriu sem que Helena tivesse tempo de reagir. Era Américo, o dono das casas da região. Um homem grosso, de olhar frio e barba mal feita. Helena, ele disse alto, ignorando completamente a presença de Lucas, eu vim avisar que sexta é o último prazo. Se não pagar os 3 meses atrasados, você, sua filha e suas tralhas vão para a rua. Helena tentou falar. Seu Américo, por favor, eu estou conseguindo uns bicos. Já tenho metade. Metade não paga meu bolso, ele gritou. Eu não faço caridade para ninguém aqui. Lia começou a chorar baixinho. Lucas cerrou os punhos. Se ele fosse quem realmente era ali, aquele homem jamais falaria assim. O senhor não precisa gritar, Lucas disse, tentando controlar a raiva. Tem uma criança aqui. O homem olhou para Lucas com desprezo. E você é quem? Outro pobrezão? Melhor ficar calado antes que eu coloque você para fora também. Lucas respirou fundo. Queria acabar com aquilo naquele instante. Queria pagar a casa inteira, comprar o bairro, mandar o sujeito embora. Mas revelar sua identidade ainda não era o momento. Américo olhou para Helena com frieza. Sexta-feira, às 8 da manhã, sem dinheiro, rua. E saiu batendo a porta. Helena ficou imóvel, pálida, tremendo. Lucas não aguentou ver aquela mulher forte desmoronar. Ele se aproximou e segurou suas mãos. Helena, olha para mim. Eu prometo. Ele respirou fundo. Eu não vou deixar você e a Lia perderem essa casa. Ela o encarou, surpresa, e uma lágrima escorreu. Mas, como, moço? Ela perguntou sem entender. Lucas apenas respondeu, confia em mim, e naquele instante, algo maior que eles começou a nascer. Depois que Américo foi embora e Helena conseguiu acalmar a pequena Lia, Lucas ficou ali por mais alguns minutos, observando cada detalhe daquele lar frágil, mas cheio de amor. Ele queria dizer a verdade. Ele queria gritar, eu sou rico! Eu posso resolver tudo isso agora. Mas algo dentro dele dizia que não era a hora. Helena não o ajudara por interesse, nem por pena. Ela o ajudara porque tinha um coração que o mundo inteiro não conseguiu destruir. E Lucas queria honrar isso. Quando finalmente se despediu, Helena colocou uma mão no braço dele. Moço, obrigada por ficar com a gente. Hoje parecia que eu tinha alguém do meu lado de novo. Lucas sorriu, um sorriso que ele não usava há anos. Você tem, sempre que precisar. Ao sair dali, o coração dele batia forte. Não pelo medo da chuva que voltava, mas pelo que ele estava sentindo. Amor, um amor simples, verdadeiro, que não se compra. 2 ruas depois, ele entrou em um carro preto que o esperava. O motorista arregalou os olhos ao vê-lo encharcado, com roupas rasgadas. Senhor Lucas, o que aconteceu? Lucas respirou fundo. Me leve para casa. No portão da mansão, os seguranças se curvaram. As luzes automáticas se acenderam. E dentro de minutos, Lucas estava envolto em mármore, luxo e silêncio. Ele tirou a roupa rasgada e jogou no chão. Olhou para o próprio reflexo no espelho, terno perfeito agora no corpo, relógio caro no pulso, cabelo arrumado, a aparência de um homem que podia comprar o mundo. Mas a alma dele tinha ficado naquela casa pobre, com aquelas 2 vidas que ele precisava proteger. Helena, ele murmurou, eu prometo, eu vou te tirar daquele inferno. E então ele pegou o celular, discou para seu advogado e disse, amanhã cedo quero que encontre tudo o que puder sobre o proprietário Américo. E Helena Nogueira, quero tudo. O destino estava sendo escrito.
Na manhã seguinte, Lucas estava de pé antes do sol nascer. Ele não dormira, não conseguia. A imagem de Helena tremendo de fome, de Lia agarrando a mãe, de Américo gritando como um tirano. Tudo isso queimava dentro dele. Quando o advogado chegou à mansão, encontrou Lucas sentado à mesa, com pastas abertas, mapas da região e documentos espalhados. Senhor, o que exatamente o senhor quer fazer? Lucas ergueu o olhar firme. Quero proteger Helena e a filha dela, mas sem assustá-las, sem que pensem que eu estou comprando a gratidão delas. O advogado assentiu. Já conhecia aquele senso de justiça do patrão. Aqui está tudo que descobrimos na madrugada, disse ele, entregando uma pasta grossa. Esse tal de Américo tem dívidas enormes. O conjunto de casas onde Helena mora está praticamente falido. Os olhos de Lucas brilharam perigosos. Isso significa que, com a oferta certa, ele vende tudo, completou o advogado. Lucas se levantou devagar, com um sorriso que misturava compaixão e poder. Ótimo! Quero comprar o conjunto inteiro e quero que Helena, ele respirou, nunca mais tenha que temer um despejo. O advogado o olhou com respeito. O senhor quer colocar tudo no nome dela? Lucas balançou a cabeça. Ainda não. Ela não pode suspeitar. Ainda não estou pronto para revelar quem eu sou. E eu quero que ela me aceite como homem, não como carteira. O advogado sorriu levemente. Lucas então completou. Compre os imóveis, reforme, coloque funcionários decentes e garanta que ninguém encoste nela até segunda ordem. E sobre Américo? Lucas olhou pela janela sério. Ele terá exatamente o que merece. E naquele instante, o homem disfarçado se tornou um protetor invisível. Com o plano em andamento, Lucas não conseguiu esperar. Precisava ver Helena e Lia novamente. Precisava se certificar de que estavam bem. Vestiu novamente roupas simples, sem exageros, mas o suficiente para manter o disfarce. E voltou para aquela rua pobre que agora parecia mais familiar do que sua própria mansão. Ao se aproximar da casa, ouviu vozes baixas. Não eram brigas. Era Helena consolando alguém. Lucas tentou não fazer barulho e observou pela fresta da porta, que estava entreaberta. Lia chorava baixinho, abraçada à mãe. Mamãe, a gente vai mesmo morar na rua? Eu tenho medo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lucas. Helena afagava os cabelos da filha com carinho infinito. Não, meu amor, a mamãe vai dar um jeito, a gente sempre dá. Mas a senhora não comeu de novo. Lia soluçava. Helena fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Mamãe come quando dá, filha. Mas você vem primeiro, sempre. Foi aí, ali, naquela cena simples, que Lucas sentiu o golpe mais profundo. Ele já tinha visto riqueza, luxo, mulheres querendo sua atenção pelos motivos errados, gente fingindo amor, bondade e caráter. Mas aquilo, uma mãe faminta confortando a filha, escondendo a própria dor, isso era amor verdadeiro, puro, raro, valioso demais para ser ignorado. Sem conseguir segurar mais, Lucas bateu suavemente na porta. Helena se assustou, mas logo sorriu ao vê-lo. Moço, você voltou? Lucas respondeu com uma doçura que ele nem sabia que possuía. Voltei. E trouxe algo para vocês. Helena franziu o senho. Algo? Lucas respirou fundo antes de entregar a caixa que segurava. E quando ela abriu, as pernas dela quase falharam. Helena abriu a caixa com cuidado, como se tivesse medo de estragar o que houvesse dentro. Quando levantou a tampa, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Havia comida, muita comida, mais do que ela e Lia tinham visto em semanas. Pacotes de arroz, feijão, macarrão, leite, biscoito, frutas e até alguns doces que a pequena Lia olhou hipnotizada. Moço, Helena levou a mão à boca. Isso é demais. Lucas sorriu,
tentando parecer natural. Não é nada demais. Eu achei que vocês podiam precisar. Helena segurou o pacote de leite como quem segura ouro. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela respirou fundo e devolveu a caixa para Lucas. Não posso aceitar. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco. Como assim? Não pode? Helena olhou nos olhos dele com uma mistura de força e tristeza. Eu agradeço, de verdade, mas eu não quero ensinar minha filha que a gente deve aceitar tudo o que aparece, porque pode ter preço. Eu não posso dever nada para ninguém. Lia segurou a barra do vestido da mãe. Mamãe, mas eu tô com fome. Helena quase desabou, mas manteve a postura de guerreira. Eu sei, meu amor, mas a mamãe dá um jeito. Lucas não acreditava no que estava ouvindo. Aquela mulher que não tinha nada estava recusando o pouco que ele oferecia, por dignidade. Ele engoliu seco. Helena, isso não tem preço. Não estou esperando nada em troca. É só ajuda. Ela sorriu com os olhos marejados. Eu acredito em você, moço, mas não posso aceitar tudo, só o necessário. E pegou apenas 2 frutas, um leite e um pacote de pão. Lucas nunca tinha sentido tanta admiração por alguém. Aquela mulher era feita de coragem, de verdade, de luz. E pela primeira vez, ele sentiu medo. Medo de se apaixonar mais do que deveria. Depois que Helena pegou apenas o mínimo da caixa, 2 frutas, um leite e um pacote de pão, Lucas ficou completamente atônito. Ele nunca tinha visto alguém tão pobre, tão cansada, tão desesperada, mas ao mesmo tempo tão íntegra, tão cheia de dignidade. Ela se virou para guardar os poucos itens que aceitou, enquanto Lia corria feliz com o pão nas mãos, como se fosse um presente de aniversário. Lucas respirou fundo. Ele precisava fazer algo maior, algo definitivo. Helena! Ele chamou com a voz baixa. Ela se virou com o rosto iluminado pela luz fraca da lâmpada. Sim, moço. Lucas deu um passo à frente, hesitante. Eu preciso te contar uma coisa, algo importante. Helena franziu a testa. Está tudo bem? Lucas sentiu o peito apertar. Ele queria contar tudo. Queria dizer que era milionário, queria dizer que comprou o conjunto de casas, queria dizer que ela nunca mais teria que sofrer. Mas havia medo. Medo de estragar aquele vínculo puro. Medo de parecer que ele tentava comprar a gratidão dela. Então ele respirou fundo e revelou a metade da verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu tenho um emprego. E posso ajudar vocês com o aluguel. Só até você se estabilizar. Helena o encarou, surpresa e tocada. Moço, você já fez tanto. Não quero te causar peso. Lucas se aproximou mais, os olhos nos dela. Você não é peso nenhum, Helena. Nenhum. Você é o tipo de pessoa que faz o mundo valer a pena. Ela ficou vermelha. Não por vergonha, mas por sentir algo que não sentia há muito tempo. Uma chama suave, um afeto nascendo. Lucas então completou. Me deixa te ajudar, de verdade. Helena hesitou por longos segundos, mas finalmente sussurrou. Tá, eu deixo, mas só até eu conseguir trabalho. Lucas sorriu, aliviado e completamente apaixonado. Combinado. E naquele instante, o destino dos dois se selou. Na sexta-feira cedo, Helena acordou antes do sol. Tinha dormido pouco. O medo do despejo apertava o peito. Lia ainda dormia abraçada à boneca sem braço. Quando bateram à porta, Helena gelou. É o Américo, ela sussurrou, tremendo. Mas quando abriu, ela viu Lucas. Só que não era o mesmo Lucas pobre de antes. Ele estava limpo, barbeado, bem vestido, ainda simples, mas impossível de confundir. Ele sorriu gentilmente. Posso entrar? Helena abriu espaço, desconfiada. Moço,
Aconteceu alguma coisa? Lucas respirou fundo. O momento chegou. Aconteceu sim. Eu menti para você. Ela recuou um passo, assustada. Mentiu? Como assim? Antes que ele pudesse responder, outra pessoa bateu à porta. Era Américo, o proprietário, com um papel na mão. Helena, o prazo acabou. Você vai para a rua agora. Mas desta vez, Lucas se colocou na frente dela, calmo, firme, inabalável. Ela não vai sair de lugar nenhum. Américo bufou. O senhor é quem? Outro pobre metido a valentão? Lucas abriu o envelope que segurava. Meu nome é Lucas Albuquerque. Talvez você conheça. O rosto de Américo empalideceu. Helena ficou imóvel. Eu ouvi falar. Você é... Sou o novo dono do conjunto de casas, Lucas completou. Comprei tudo ontem, à vista. O silêncio explodiu como uma bomba. Américo ficou sem ar. E você, Lucas apontou para ele, está demitido. Afaste-se desta propriedade antes que eu te processe. Américo saiu tropeçando, humilhado. Helena tremia. Lucas, você é rico. Ele deu um passo em direção a ela. Sim, sou milionário, mas nada disso importa tanto quanto você imagina. Ela tentou segurar as lágrimas. Por quê? Por que você fez tudo isso? Lucas a olhou com um carinho que ela não via há anos. Porque você foi a única pessoa que me viu como humano quando todos me trataram como lixo. Porque você dividiu o seu prato comigo mesmo, passando fome. Porque você tem um coração que vale mais do que qualquer fortuna que eu já tive. Helena levou a mão à boca, emocionada. Lucas continuou. E porque eu me apaixonei por você, desde o primeiro gesto de bondade. Ela chorou. Lia acordou, correu até Lucas e o abraçou na cintura. Você é um príncipe, moço. Ele riu, se abaixando. Não, pequeninha. Mas posso garantir que você e sua mãe nunca mais vão passar fome. Helena o abraçou. Um abraço longo, verdadeiro. O abraço de quem finalmente encontrou um porto seguro. Helena, ele disse com a voz suave, vem morar comigo, na minha casa, na minha vida. Quero cuidar de você e da Lia. Quero ser família. Ela sorriu entre lágrimas. A gente te aceita, Lucas. O mundo deles mudou naquele instante. Da fome para a fartura, da dor para o amor, da humilhação para a dignidade. Um final digno de novela e verdadeiro como o coração de quem ama sem esperar nada em troca. Se essa história te tocou, comente aí. O bem sempre volta. E claro, deixe o like e se inscreva no canal. Compartilhe para alguém que precisa dessa lição de vida.